Eita, bênção. Nós vamos começar, já estamos começando. Já ligamos aqui ao vivo. Eu já conto com você nesse momento tão importante, que é o momento de tratarmos de assunto que diz respeito às nossas crianças. Já está conosco a doutora Larissa, né? Doutora Larissa, ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. É uma honra em tê-la conosco. Eu vou chamar, vou ver se ela está ouvindo, né? Chamar ela para que ela possa estar conosco já aqui, participando, chamando o povo. Doutora Larissa, a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos muito felizes e honrados de você participar conosco, né? Eu sempre falo para a tia Keila que não é uma live, é uma coisa pensada, é uma coisa trabalhada, é uma coisa que a gente vai buscando do fundo do baú para trazer. Então é muito mais que uma live, né? Também não posso chamar de um simpósio, mas eu vou dizer que é uma palestra magnífica, né? Um momento assim maravilhoso para que a gente possa assim, trocar experiências, não é? Doutora Larissa, a senhora pode dar aí boa noite. Eu tenho certeza que já tem pessoas entrando, pessoas já acompanhando. Eu confesso que eu não consigo ver as pessoas, mas o tio Grandão que está comandando todo esse quadro para a gente, ele está vendo tudo. Oi, tia G, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria fazer minha entrada diferente. Eu queria fazer minha entrada desse jeito, para lembrar que a gente precisa usar a máscara, que a gente está num período bem diferente e que a gente vai usar a máscara quando precisar sair de casa. Sim, com certeza. Eu vou já pedir daqui a pouco a minha também. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, né, que é o meu dia a dia, no meu trabalho. E, para quem não me conhece, meu nome é Larissa Antunes, eu sou juíza aqui no estado do Amapá há 17 anos. E final desse ano eu vou fazer 6 anos já na vara da infância e juventude da comarca de Santana. Então, é um assunto do meu dia a dia, é um assunto que a gente enfrenta corriqueiramente. Amém. Então, quem está assistindo possa aí compartilhar, que chegue no maior número de pessoas, para que juntos, né, possamos assim estar de mãos dadas para que a gente possa entrar nessa causa tão importante que é o 18 de maio, né, doutora, aí enfrentando aí esse momento tão difícil que as nossas crianças enfrentam, né? Então eu fico muito feliz em poder estar conduzindo esse momento com você, em cima dessa temática que é esquecer é permitido esse ano, né, 18 de maio, e lembrar é combater. Que a gente possa combater de forma sábia, num mundo que está hoje, que a gente está vendo, né, dessa pandemia, que nós possamos ser sábios em apoiar um todo, não é? Então, daqui a pouquinho eu vou já fechar meu microfone, a senhora vai conduzindo, a senhora vai falando, e depois, quando chegar as perguntas para mim, a gente vai trocando ideia. Eu estou aqui como uma aluna e confesso que tem muita coisa para aprender e tem muita gente querendo lhe ouvir. Com certeza, a sua experiência aí é gigantesca. 17 anos é 17 anos. A senhora está ouvindo? Quem já estiver conosco, né, ligadinho nessa live, compartilhe, é de suma importância, tá bom? A senhora está ouvindo, doutora? Tá, a doutora deu uma saidinha, eu acredito que a internet, mas assim, como nós estamos aprendendo a usar a plataforma, como nós estamos ainda
nos adaptando a isso, né, desse jeito, não só nós que estamos fazendo esse momento, essa campanha 18 de maio, mas também as crianças nas escolas estão tendo dificuldade de se conectar nas suas salas, participar das suas aulas. Então, é uma coisa assim que todo mundo vai se adaptando aos poucos para tentar fazer bonito mesmo, viu? Mas tenho certeza que a doutora Larissa daqui a pouquinho está voltando aí com a gente, ela vai conseguir, eu acho que a internet da doutora, porque aqui está rodando tranquilo, aqui está correndo tranquilo, e eu acredito que ela vai conseguir, tá bom? Eu fico assim muito feliz por ela estar conosco, trazendo aí uma experiência gigantesca quando se fala de criança, não é? E você tem tempo ainda de compartilhar essa live, compartilha, tá bom? Olha, a doutora Larissa está entrando, então isso é maravilhoso, tá bom? E a gente vai aqui, a gente vai conduzindo, tá bom? Compartilha, chama teu amigo, chama aquela pessoa que precisa ouvir, tá bom? É muito importante esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo de isolamento social. Vindo uma informação dessa é gigantesco, é maravilhoso. Pela tarde eu estava aqui falando sobre prevenção, usando aqui um livro da Tartanina. Ai, que bom, ela voltou. Cheguei. Então, doutora, você pode começar aí, tá bom? O tio Grandão, ele vai... Quando você falar, passa, ele passa, liga aí, ele vai ligar. Tá bom? Eu vou estar lhe ouvindo, tranquilo. Ele também. Tá? Então, a senhora está com a senhora a palestra. Bem, então... essa noite. Tá, obrigada. Bem, a minha fala de hoje também não é uma palestra, né? Também não é uma aula. Eu, na verdade, vou trazer só um artigozinho de lei, porque eu também não quero falar muito de lei, né? Então, como a gente vai falar de criança, de adolescente, eu queria que todos que estão assistindo, né, o seu público, que a gente pudesse parar um pouquinho e lembrar de quando a gente era criança, não é? Como era ser criança? Tinha momentos que a gente tinha medo? Como era sentir medo? Né? Tinha momentos que a gente sentia vergonha? Como era sentir essa vergonha, né? Eu sinto no meu corpo quando eu volto a ser criança. Quando você sentia medo, você buscava a companhia de alguém, de algum adulto para você se sentir protegido. Você buscava sua mãe, o seu pai ou uma avó. Quem era aquele adulto que você confiava, que lhe trazia conforto, proteção, que você podia confiar, não é? A gente, para falar de criança, de adolescente, tem que voltar um pouquinho na nossa criança. Eu acredito, Tia G, que tem, dentro de cada um de nós, tem a nossa criança interior, né? E que a gente precisa cuidar dessa criança, a gente precisa cuidar do nosso adolescente. E quando a gente volta um pouquinho lá, é que a gente percebe que a gente precisa de cuidados, que as crianças sentem medo também, elas sentem aflição, que as crianças ficam confusas, ficam com vergonha, né? E que elas precisam de um ambiente tranquilo, de pessoas em quem elas possam confiar, né? Então, sentindo um pouco essa criança que a gente tem dentro da gente, a gente vai agora falar de um assunto muito importante, né? A gente vai falar de abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Primeiro, o que é abuso? O que é abuso sexual? É quando uma outra pessoa, um adulto, usa uma criança, usa um adolescente para satisfazer algum desejo sexual que ele tenha, né? E isso é um crime, e a gente precisa saber que isso é um crime, né? A gente também vai falar um pouco de exploração sexual. O que é a exploração sexual? É quando o uso dessa criança, desse adolescente, se dá com o objetivo de
de ganhar algum proveito, algum lucro, algum benefício. Né? A gente pode falar de pornografia infantil, de pornografia na internet, de prostituição, né? A gente pode falar também daquela família que usa a sua criança para ganhar alimentos de um vizinho, né? Que usa daquela criança e todo mês leva um agrado para aquela família. Então, a gente vai falar desses assuntos, né? Que são importantes no nosso dia a dia, né? E por que a gente precisa falar sobre isso? Qual é o nosso papel, né? Enquanto mãe, enquanto participantes da igreja, enquanto sociedade, enquanto Estado. Eu faço parte do Poder Judiciário, né? Qual é o meu papel na defesa de crianças e adolescentes? Então, esse é o único artigozinho que eu vou trazer para vocês. E aí, eu vou pedir para o tio Grandão para colocar o slide, para a gente ver que o nosso papel, quando a gente fala de abuso de crianças e adolescentes, ele vem com uma obrigação nossa da Constituição Federal. Né? A Constituição tem um capítulo... Já estou vendo aqui o slide. A Constituição tem um capítulo especial para falar de família, de criança, de adolescente, do jovem e do idoso, né? Ele diz aqui, é o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização. Quantos direitos, não? Além de colocá-los a salvo, de defendê-los de toda forma de negligência, imprudência, exploração, violência, crueldade e opressão. Pode passar aí, tio, o próximo. Então, a Constituição diz que é um dever de assegurar os direitos da família, da sociedade e do Estado. Então, ninguém ficou de fora dessa defesa dos direitos, né? Ou eu estou dentro da família, ou eu estou dentro da sociedade, ou eu estou dentro do Estado. A família não pode deixar que só o Estado resolva esse assunto. A sociedade não pode deixar que só a família resolva esse assunto. É um dever de todos, em conjunto, né? E quando ele fala em colocar a salvo, quer dizer proteger de todas essas formas aqui, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o abuso e a exploração sexual estão aqui nesse contexto também. É nossa obrigação proteger da exploração, da violência, né? Então, é isso, é nesse contexto que a gente precisa ver que cabe a nós defendermos crianças, que cabe a nós defendermos adolescentes. Pode tirar, tio. Era só esse slide mesmo. Então, já que a gente já sabe de onde vem o nosso dever, né, de onde vem a nossa obrigação, como a gente faz para proteger nossas crianças? Né? Hoje, por conta do isolamento social, da quarentena, da pandemia, né, do Covid-19, as nossas crianças estão mais dentro de casa. A gente precisa cuidar das nossas crianças, né? Cuidar significa saber onde elas estão, com quem elas estão, o que elas estão fazendo, né? A gente precisa entender também que o abusador, que um criminoso que pratica esse tipo de crime, ele às vezes, na maioria das vezes, não é uma pessoa estranha. É uma pessoa de dentro de casa, é uma pessoa que tem acesso à sua casa, é uma pessoa que tem a sua confiança e que você vai deixar seu filho sem preocupação na companhia dessa pessoa. Então, a gente precisa realmente cuidar, é saber onde está, com quem está e fazendo o quê, né? Esse é o primeiro passo. A gente precisa também, nesses dias que eles estão mais em casa, às vezes eles estão mais na internet, né?
A internet também é um meio perigoso. Eu gosto de pensar que você estar na internet, estar numa rede social, é igual como estar numa praça pública. Você pode encontrar qualquer pessoa e qualquer pessoa também pode encontrar você naquela praça pública, né? Então, orientar de como usar a internet, de mandar seus dados, telefone, endereço, não dizer o que você faz de manhã, de tarde, de noite, né? Agora, para a gente cuidar como família, a gente precisa ter uma boa relação com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Não adianta só, a gente sabe hoje que não adianta só exigir, mandar que eles já vão obedecer numa boa, né? A gente precisa criar um laço de confiança com a criança, com o adolescente, se interessar pelos assuntos dele, se interessar pelos amigos dele, realmente conhecer os amigos que ele tem, né? Então, ter em casa um ambiente acolhedor, que eles possam falar sobre os assuntos que interessam a eles, né? E, às vezes, falar de relação sexual traz um pouco de vergonha, traz um pouco de acanhamento, né? Mas a gente precisa falar disso como um evento natural da vida, né? É da biologia, um homem manter uma relação sexual com uma mulher que gera a nossa vida. Olha que maravilha, que momento, né? Que mágica é essa? Eu sou fruto de um relacionamento sexual de um homem com uma mulher, um relacionamento saudável, onde não teve abuso nenhum, onde não teve exploração nenhuma, e que eu ganhei a vida, né? Então a gente precisa também falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque na rua todos falam. Na escola todos falam, isso é assunto de biologia, a gente não tem como fugir disso, né? Se você vai lá, talvez no 5º ano, no 6º ano, já seja um assunto, a reprodução sexual, a reprodução da vida, né? Então a gente precisa saber acolher esse assunto quando já é do interesse das crianças, dos adolescentes, né? Claro que com uma criança de 5 anos você vai ter um tipo de conversa, né? Adaptada ao nível intelectual, até onde ela consegue entender, você vai falar o suficiente, né? Você precisa dizer que existem tantos vídeos bonitinhos hoje no YouTube, que a gente recebe no WhatsApp, né, de como ensinar a criança a se proteger, ensinar que existem as partes íntimas, que ninguém pode brincar com ela, nesse tipo de brincadeira, né? A gente precisa conversar e tentar diminuir a vergonha sobre esse assunto, tentar diminuir o acanhamento, para que quando eles tiverem dúvida, eles realmente virem a nós, os pais, os protetores, e perguntar, né? Não, imagine só, se você não sabe o que é um chiclete verde, alguém te oferece um chiclete verde, posso ou não posso? Se eu comi o chiclete verde, será que foi errado ou não foi? Então, não, meu pai me explicou sobre isso, minha mãe me explicou sobre isso, né? Então, a gente precisa deixar que esse assunto aconteça, deixar que eles perguntem, acolher, né? Porque se eles não perguntarem para nós, eles vão perguntar para outra pessoa, né? Então, a gente precisa manter um ambiente acolhedor, um ambiente sem julgamentos, né? Para que a gente consiga manter isso, né? Manter essa conversa. E aí, um outro ponto muito importante, que eu acho importante trazer hoje, é o que fazer, né? Quando você suspeita que algo aconteceu, quais são os sinais que a criança e o adolescente dão para você saber que tem alguma coisa errada, né? Às vezes uma mudança de comportamento da criança, era uma criança extrovertida e agora está muito acanhada, já não quer mais conversar, ou era uma criança tranquila que brincava e agora tem uns acessos de raiva, ou fica violenta, ou o choro, né? O choro fácil também, você não sabe por que ela está chorando, por que ela está muito sensível, né?
também são sinais de que aconteceu alguma coisa, desenhos diferentes, a criança pega para desenhar e desenha um órgão sexual masculino, ou desenha uma relação sexual, algo que ela nunca viu, ou que você não sabe de onde ela viu aquilo, né? Pode ser também um sinal. Há algumas crianças que regridem, por exemplo, já não fazia xixi na cama, volta a fazer xixi na cama, né? Volta a chupar o dedo, quer ter uma mamadeira de novo, quando já nem usava mais isso, né? Então, são vários sintomas que a gente pode perceber que algo aconteceu, né? E porque na maioria das vezes a criança também não sabe nem como contar, né? A criança, às vezes, sente medo, às vezes sente vergonha, às vezes tem o que a gente chama de pacto do silêncio, né? A pessoa que abusou dessa criança, ou que vem abusando dessa criança, ameaça, diz, olha, eu vou matar teu pai, eu vou matar tua mãe, se você contar alguma coisa. E aí a criança fica aterrorizada, ela não consegue contar, né? Então, é por causa disso que muitos abusos se prolongam por anos. Isso é terrível, né? Então, é terrível você descobrir depois de alguns anos que você não percebeu uma mudança de comportamento na sua filha, uma mudança de comportamento numa criança que você toma conta. Então, assim, a gente precisa estar perto, a gente precisa estar atento, porque os números de abuso sexual são, assim, são aterrorizantes. A gente fica realmente muito assustado, né? E fica mais assustado ainda quando a gente sabe que apenas 10% dos casos são aqueles que chegam ao conhecimento das autoridades, que chegam na delegacia, né? Às vezes as famílias escondem, também por medo, também por vergonha, né? E às vezes também não consegue avaliar que se você esconde uma situação dessa, você está permitindo que outras crianças sejam vítimas, que outros adolescentes sejam vítimas, não é? E isso é deixar um criminoso à solta, sem saber quem vai ser a próxima vítima, né? Isso é terrível. Então, a gente precisa estar atento e, de fato, cuidar das nossas crianças. Cuidar de criança, de adolescente, dá trabalho? Dá. Mas foi a gente que pediu para ter esses filhos, né? Para ter essas crianças ao nosso redor. Então, assim, a gente precisa estar atento. Então, se eu suspeito de alguma coisa, primeiro é conversar com a criança, ver se ela consegue se abrir, sem fazer muitas perguntas, sem querer saber muito de detalhes, como é que foi, mas em que momento houve isso, se tirou a roupa, se não tirou. Essas perguntas não são adequadas, né? Porque a criança também fica confusa, já não sabe mais o que é memória, o que é... Ela nem lembrava se tinha roupa, se não tinha no meio. Então, primeiro acolher essa criança, né, fazer um acolhimento, acreditar, né, a gente precisa acreditar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, perceber que elas não têm motivo para mentir, né? E feito isso, se você realmente ouvir alguma coisa, ou tiver alguma suspeita, você pode procurar os órgãos, né, as autoridades. Se é uma criança sob a sua responsabilidade, você busca a delegacia da infância do seu município, ou a delegacia, se só tiver uma delegacia, você busca a delegacia. Se você estiver presenciando alguma violência, algum abuso em relação a uma outra criança, ali naquele momento, você pode chamar a polícia militar pelo 190, né? E se você percebeu alguma criança que você teve contato, alguma suspeita, você pode utilizar o Disque 100, que é um número nacional, né, de denúncias. Esse Disque 100 realmente funciona, nós já tivemos vários casos que nós conseguimos ajudar crianças e adolescentes através desse canal, do Disque 100.
Pode utilizar também o site do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o site do Ministério Público do Estado do Amapá, um link de denúncias, né? Nós temos também o número 0800 da Vara da Infância da Comarca de Santana, onde você não precisa se identificar, você pode anonimamente fazer essa denúncia, mesmo que seja uma suspeita, né? Você informa e as autoridades competentes vão investigar se aconteceu ou não, né? O número do nosso 0800 é 0800 285 1581. 0800 285 1581. E hoje nós temos, há uns 2 anos também, nós temos um número de WhatsApp, onde nós recebemos denúncias com fotos, com vídeos, pelo WhatsApp, né? E hoje o maior número de denúncias que nós recebemos é através desse meio, né? Muitas pessoas utilizam o WhatsApp. Então, nós também temos um número de WhatsApp, é o 98414 2535. 98414 2535. Tá? Então, gente, a minha palavra é essa, né? Nós estamos no mês Maio Laranja, tem uma campanha nacional linda de proteção, de cuidado às crianças e adolescentes, porque esse assunto é muito sério, acontece em muitas casas, em muitas escolas, em muitas vizinhanças. Então, onde você pensar que existem pessoas, crianças e adultos, isso pode acontecer, né? A gente não pode ficar pensando assim, isso só acontece na casa do vizinho, aqui nunca vai acontecer, né? Para que isso aconteça, a gente precisa se precaver. A gente precisa realmente estar tomando conta das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes. Eles contam conosco, né? Seja aquele adulto que você lembrou no início da nossa conversa, que você confiava quando você era criança, que você tinha para onde correr, para onde abraçar, quando você sentia medo, quando você sentia vergonha, né? E se você não teve esse adulto na sua vida, seja um na vida de uma criança, que isso é muito importante. Obrigada, doutora, tá muito bom, tá bem esclarecedor, é maravilhosa a fala que a senhora traz, e eu estava anotando alguns pontos aqui, observando, né, criar um laço de confiança com a criança, até mesmo dentro da família, porque as crianças dentro da família, às vezes elas não são ouvidas pelos pais, não tem aquela comunicação, não é? Então, aí às vezes dificulta. Então, nesse momento, né, a gente precisa de mais diálogo, de mais conversa, mesa de conversa, roda de conversa, e ali no momento do almoço, do lanche, a gente já vai ali colhendo tudo aquilo que é preciso, onde dói, o que não dói, o que precisa saber, o que não precisa saber, né? Então, são esses momentos que está difícil, doutor, ultimamente, nas famílias, porque como está esse isolamento agora social, cada um, às vezes, fica no seu cantinho, com o seu celular, e tem criança que muitas, às vezes, até tem, mas outras, elas ficam sem saber para onde ir, o que fazer, porque todo mundo está ocupado, e elas ficam, ei, eu tô aqui, mas parece que ninguém está me vendo, não é? É um pouco complicado. E ali, na verdade, isso, desculpa te interromper, a gente chama isso de abandono afetivo, né? Isso acontece em alguns lares, e isso é triste, porque são crianças abandonadas dentro da sua própria casa, né? Então, a gente precisa realmente, isso cabe aos adultos, né? Vai ser difícil uma criança dizer assim, olha, pai, você vai usar hoje o celular só durante 1 hora, e durante o jantar o senhor vai desligar o seu celular que a gente vai conversar. É difícil isso vir de uma criança, não é impossível, porque as crianças hoje nos surpreendem muito, né?
Mas isso precisa surgir do pai, pelo menos na hora do jantar, todo mundo desliga o celular, põe numa caixinha, ou deixa ali do lado. Vamos descobrir se a criança gosta mais de arroz ou de feijão, né? Gosta de macarrão, gosta de ler o quê, gosta de brincar de quê. As crianças adoram quando os pais contam histórias da infância. Quando eu era criança, eu brincava de bola de gude, né? Então, é isso que você falou. Isso é muito importante, você criar um laço de afinidade com o seu filho, né? Porque as crianças crescem, eles viram adolescentes, e aí na adolescência, se você não tem um laço, uma ligação com o seu filho, é muito fácil dele arranjar companhias que você não vai conhecer, dele entrar em grupos que você não sabe nem a procedência, né? Então, chegando na adolescência, quando o adolescente quer se firmar, ele quer ter um caminho diferente, porque isso é natural da adolescência, né? Nós fomos adolescentes também. Então, você construir, não adianta a criança ou adolescente com 14 anos você querer determinar uma coisa e ele lhe obedecer quando você nunca teve um relacionamento estreito com seu filho ou com sua filha, né? Então, isso é muito importante e isso cabe aos pais fazer um esforço para que isso aconteça, porque tudo é muito mais fácil e às vezes mais divertido, né? WhatsApp, YouTube, Facebook, a gente precisa organizar um tempo para passar em família mesmo. É verdade. E ali já detectar os primeiros sinais de mudança que a criança apresenta, né, doutora? Já começa a ver por ali os primeiros sinais que você falou. Doutora, chegou uma pergunta aqui. Tá. Essa pergunta está escrita assim: os municípios estão preparados para acolher as crianças que estão passando por esta situação? Tipo, a rede funciona de verdade? Olha, eu posso falar pelo município de Santana, que é onde eu trabalho, né? Nós temos uma rede, nós temos uma delegacia especializada da infância e juventude, nós temos uma promotoria da infância e juventude também especializada, e quando a gente fala em rede de atendimento da infância, são todos os equipamentos do município que vão atender essa criança, né? Além do Poder Judiciário, Ministério Público, Delegacia, que eu acabei de falar, a gente também conta com o Conselho Tutelar, a gente também conta com o CREAS, que é o Centro de Reabilitação, é o Centro de Assistência Social do município, os CRAs. Então, assim, nós temos, claro, nós não estamos no ideal, né, dos nossos serviços. Eles precisam melhorar, eles podem melhorar muito, mas nós tentamos, nós nos articulamos para que isso aconteça, para que isso funcione, né? A gente não pode deixar de denunciar porque acha que não vai funcionar. Se você foi na delegacia e não funcionou, você busca o Ministério Público, que é o grande fiscal de todos esses equipamentos, né? Não conseguiu atendimento, chame no WhatsApp, chame no nosso 0800, que a gente atende, que a gente vai buscar informação, que a gente vai buscar fazer com que isso funcione, né? Nós tentamos ter uma relação estreita com todos esses órgãos do município. Nós estamos sempre conversando, se está faltando alguma coisa, nós vamos ajudar, nós estamos agindo de alguma outra forma. Então, nós temos uma rede, ela não é a ideal, mas a gente precisa colocar trazer isso para a rede para que ela funcione. Obrigada, doutora. Tem uma outra pergunta aqui que chegou, né? Eu acredito que é uma pergunta que ela fala assim: doutora, realmente a criança e o adolescente têm sido absoluta prioridade, como diz o artigo 227? Bem, eu penso que todos nós concordamos que não, né?
Se a gente olhar para todas as instituições, eu tento fazer no meu trabalho diário, a gente tenta exigir que isso seja feito, né? Que a Constituição realmente valha, que a gente coloque isso em prática, mas a gente vê que não, né? Então, a gente pode pensar dentro de uma família, a criança e o adolescente é prioridade para esses pais? Na hora do jantar, a criança e o adolescente é prioridade para esses pais? Ou eles estão ainda resolvendo alguma coisa no app? Ou estão assistindo? Na hora de cuidar da escola das crianças, os pais se preocupam, sentam com os filhos, você está conseguindo aprender? O que você está estudando na escola? Os filhos são prioridade dentro de casa? Então, é uma pergunta muito abrangente que a gente pode olhar de diversos ângulos, né? Sempre o importante é que a gente faça a nossa parte. Eu, como mãe, como tia, como cuidadora de uma criança, eu estou levando ela em consideração como prioridade? Eu, no meu trabalho, se eu trabalho como parte da saúde, eu vou priorizar crianças e adolescentes? Eu trabalho no judiciário, eu estou priorizando crianças e adolescentes? Então, a lei existe, né? Isso, e colocá-la em prática é uma batalha diária, que cabe a cada um de nós no local onde nós estamos, trabalhando, ou na sociedade, ou dentro da família. Muito bem, doutora. E eu fico olhando também, por exemplo, essa campanha 18 de maio, né? Tem muita gente que vive, às vezes, só de campanha. Só um exemplo, né? Tem pessoas que, às vezes, se manifestam só de campanha em campanha. Mas eu acredito que o 18 de maio, ele é o ano todo, ele é massificado o ano todo, né? Ele é contínuo, ele é um trabalho, assim, é o tempo todo trazendo essa orientação. A gente observa, né, que nem todo mundo olha com esse olhar que a gente precisa estar o tempo todo ali, botando aquela máquina para funcionar todos os dias em favor das nossas crianças, não é isso? Chegou uma outra coisa. Pode falar. É isso mesmo, né? É um trabalho diário, a gente precisa lembrar todos os dias, todos os meses, que criança e adolescente são prioridade, né? A gente precisa lembrar que não é só em maio que acontecem abusos e exploração sexual infantil, né? É durante o ano inteiro. Então é isso mesmo, você está certíssima. E tem pessoas que às vezes não gostam nem de falar porque às vezes tem até medo, não gosta de falar, não gosta de se manifestar porque acha que é errado, não quero comprar briga, mas na realidade está sendo omisso em algo que está sabendo e não está ajudando aquela criança, né? Isso é muito sério, Tia G, porque às vezes é a única pessoa que poderia ajudar aquela criança, aquele adolescente, é a única pessoa que tomou conhecimento, que percebeu, e se ela não age, é quase como ser cúmplice, né, do agressor, é como ser conivente, é concordar que aquilo aconteça. E sem saber quantas vítimas virão, quantas mais vítimas aquela pessoa fará, né? Então, realmente, se omitir é um grande prejuízo para a criança, para o adolescente e para toda a sociedade, né? Pode dar um medo, utiliza um canal que você não precisa se identificar, você pode denunciar no anonimato. Ah, mas eu não tenho certeza se isso aconteceu. Não tem problema. Se é só uma suspeita, você informa a sua suspeita, que a delegacia vai investigar, o Ministério Público vai investigar, e aí alguém vai chegar a uma conclusão, se era só uma suspeita, que era errada, ou se era verdade, né? O importante é que cada um, eu vou lembrar de novo que eu só trouxe um artigo da Constituição, é o mais importante, é a obrigação da família, da sociedade e do Estado.
é obrigação de todo mundo. Se a gente quer uma sociedade livre, se a gente quer um país bonito, um país de cidadãos, de crianças estudando, dando o melhor de si, sendo o melhor que elas podem ser, a gente precisa fazer o nosso papel, cada um de nós. É verdade. Chegou uma outra pergunta aqui para mim, doutora, que diz assim: 500 mil crianças e adolescentes são vítimas da exploração sexual todos os anos no Brasil. Podemos dizer que as crianças estão tendo proteção íntegra, como o ECA afirma? Parece muito com a primeira pergunta, né? Na verdade, não, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Enquanto a gente está protegendo 10, existem outras pessoas que estão aliciando outras crianças, outras famílias, né? Tem muitas famílias aliciadas. As famílias cedem suas crianças, seus adolescentes em troca de benefícios, em troca de dinheiro, às vezes em troca de cesta básica, né? Eu tive um caso que era uma mãe que tinha 2 filhas, uma maiorzinha, já de 12 anos, e a criança era utilizada pelo vizinho, que visitava a casa, que trazia alimentos para casa, porque aquela mãe estava em uma situação difícil, né, financeiramente, não tinha trabalho, e ele ajudava dentro de casa. Mas em troca do abuso sexual da criança, né, da filha. Então, a proteção não é integral, e é por isso que a gente trabalha, né, todos os dias. É verdade, é verdade. Diga, você vai passando as perguntas para mim. Tudo bem. Dentro desse contexto, nós temos visto os adolescentes, né, meninas, engravidando, né? Muitas meninas engravidando. Até criança de 11 anos. Isso tem acontecido também muito na região rural e também nos ribeirinhos, que não é diferente também daqui da cidade, né? Então, isso. Poderia falar alguma coisa sobre em cima disso? Posso. Tem algumas pessoas que acham que isso é cultural, né? Tem algumas pessoas que acham que na região norte a sexualidade é muito nova nas crianças. Então, a gente precisa ter muita atenção nessa situação. Isso não é cultural, isso é crime, né? As pessoas precisam fazer o que precisa ser feito em relação à proteção das crianças. O que precisa ser feito? Não aceitar que seja assim. A gente precisa não aceitar. Mas a criança de 11 anos, ela já namorava, ela se insinuava. Porque ensinaram isso a ela, porque ela aprendeu desse jeito, né? Então, a gente mais esclarecido, que a gente sabe que isso é crime, a gente não pode permitir. Tem que haver punição da mesma forma, tem que haver assistência a essa família da mesma forma, todos os esclarecimentos necessários, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade. E como você falou, não precisa ir muito para o interior, não. Na nossa cidade, em Santana, a gente vê isso. Em Macapá, com certeza, também tem isso, né? Então, a gente precisa se indignar mesmo e não aceitar que isso seja ou cultural ou faz parte da nossa, né, do nosso meio. Não podemos aceitar isso. Entendi. Para os nossos internautas que estão nos assistindo, né? Essa conversa é maravilhosa. A doutora Larissa, ela está de parabéns em poder estar conosco aqui, somando em linha de frente, tirando as nossas dúvidas, esclarecendo algumas coisas, o que precisamos saber, né? Então, esse momento é muito bom, é muito importante, e a tua presença conosco é maravilhosa, né? Diante disso, doutora, chegou uma outra pergunta aqui. Eu não sei muito sobre ela não, mas acredito que a senhora sabe. Qual a relação do CMDK e o Conselho Tutelar? Qual a relação?
Eu acho que ele está falando do CMDCA, é o Conselho Municipal. Isso. CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse Conselho Municipal, também existe o Conselho Estadual e existe o Conselho Federal, que é o CONANDA. Né? Muitos já ouviram falar sobre o CONANDA. Um conselho, ele é formado por diversas partes da sociedade. É a sociedade civil organizada, através dos seus membros, que vão trabalhar na defesa dos direitos da criança. Eles trabalham, basicamente, definindo a política de atendimento, como vai ser gasto um dinheiro que venha para a infância, se vai ser gasto numa escola, numa creche, ou para estruturar um conselho tutelar, ou para estruturar um outro atendimento para a infância, como um centro esportivo da infância. Né? Já o conselho tutelar são agentes escolhidos pelo povo por meio de uma votação, né, uma escolha. Muitos lembram que a gente votou, né, para os conselheiros tutelares no final do ano passado, em outubro do ano passado. Então, eles são agentes do povo, eles nos representam na defesa das crianças e dos adolescentes. São dois órgãos diferentes, formados de formas diferentes também. Né? O conselheiro tutelar, ele é um agente do município, que foi escolhido pelo povo e que pode tomar algumas medidas diretas para a proteção de criança e adolescente. Acho que expliquei. Sim. Muito bom, doutora. Também tem uma pergunta aqui que diz o seguinte. As meninas, elas são mais vítimas frequentemente dos abusos do que os meninos? O número é maior de menina ou de menino? Olha, existem estudos que dizem que meninas e meninos são vítimas de abuso da mesma forma, né? Mas esses mesmos estudos dizem que as meninas denunciam mais. Então, os meninos, eles também são vítimas, nós precisamos cuidar dos meninos assim como a gente cuida das meninas, né? Mas eles têm mais vergonha de denunciar, eles não contam, ou quando contam, a família não quer denunciar, não quer levar para as autoridades, né? Acha que não, ele vai ficar forte, ele vai superar isso. Então, é falso a gente pensar que só meninas que são vítimas de abuso sexual. Os meninos também são. Precisamos cuidar dos meninos da mesma forma que cuidamos das meninas. Outra coisa que eu lembrei com essa pergunta é que também é falso nós acharmos que somente homens ou adolescentes do sexo masculino são autores de crime sexual. As mulheres também podem ser autoras de crime sexual, não é? Então, não é só o homem que é abusador, também tem a abusadora, né? Não existe ninguém acima de qualquer suspeita. Infelizmente, nessa área, nesse ponto, não tem ninguém escrito na testa assim, eu não sou abusador, ou eu sou abusador, né? Homens, mulheres, homens que trabalham, homens que têm profissões respeitáveis. Então, assim, não tem letreiro na testa, a gente precisa estar atento a qualquer pessoa. Entendi. Tá certo. E é até bom a senhora trazer essa fala, porque tem muitas pessoas, até eu mesma, num certo tempo, eu me prendia muito no lado masculino. Para mim, até um tempo atrás, eu pensava que era só menino, mas homem, sexo masculino. E assistindo mais reportagem, eu estava vendo que tem mulheres, né, que se infiltram na família só para fazer também esse ato, né? Então é muito importante a sociedade também ficar olhando esse outro lado, né?
Isso, E, às vezes, quando acontece, as pessoas não acreditam nas crianças ou nos adolescentes porque, não, o fulano é acima de qualquer suspeita, é um senhor respeitável ou é uma senhora respeitável. Então, até isso a gente precisa olhar com cautela, né? Não tem ninguém acima de qualquer suspeita, pode ser qualquer pessoa. Entendi. Eu soube de um caso uma vez, doutora, que uma criança, né, ela foi abusada pelo tio e ela foi orientada pela mãezinha dela de não falar o que aconteceu com ela, né, sendo abusada pelo próprio tio. Então ela foi orientada, e aquela criança hoje, ela já está com quase 7 anos de idade, só que se tornou uma criança muito revoltada. E está se revoltando até com a mãe, porque a mãe foi a primeira a ensinar a mentir, né? Então, isso causa também um problema psicológico muito grande nas crianças, quando se trata também desses assuntos que chegam até vocês. Na verdade, isso também é muito comum, né? Infelizmente, a conivência das mães... quando as crianças, quando os filhos são vítimas de abuso, é muito comum, né? E elas, é preciso informar, né? Preciso ficar atento que elas são consideradas, para a justiça, elas são consideradas cúmplices. Se ela toma conhecimento e ela não age para proteger o filho, mas age para esconder, para permitir que o abusador continue abusando daquela criança ou não conte nada, ela pode ser levada para a ação criminal como cúmplice, como autora do delito, né? Esse caso que eu contei da menina cuja mãe permitia que o vizinho visitasse, utilizasse os favores sexuais em troca de dinheiro, ela foi acusada como cúmplice do abusador, porque ela permitia, né? Ela estava tendo conhecimento. Então, isso é um outro lado triste do abuso sexual. Aquelas pessoas que tinham por obrigação moral até, né, obrigação legal de proteger, elas acabam permitindo o abuso. É verdade. Deixa eu entender essa pergunta aqui. Dando ênfase dos irmãos que participem do estudo da parte. Muito bom. Precisamos dar ênfase. Eu não estou entendendo a pergunta. Tá. Mas eu acredito que você, doutora, traga-se uma ênfase maior, né, dentro da religião, como nós podemos nos posicionar, né, para participar desse tipo de ação, de combate, né, dando a sua orientação dentro do seu conhecimento. Bem, eu que não entendi direito aí a relação com a religião, mas eu penso que nós estamos falando de crime, né? Abuso, exploração sexual. Então, independente da sua religião, você tem essa obrigação legal de proteger crianças e adolescentes, né? Independente de religião, independente de raça, cor. Independente de onde você esteja, se você se enquadra lá na família, se você se enquadra na sociedade, ou se você se enquadra no Estado, você tem a obrigação de falar, de tomar a frente e proteger, né, crianças e adolescentes. Talvez a pergunta queira dizer sobre como eu posso agir dentro da minha igreja, talvez, né? Então, assim, a sociedade civil, ela tem se organizado, e quando eu falo sociedade civil, associação de bairro, igreja de um bairro, ou igreja de uma cidade. As pessoas se organizam em assuntos importantes, em campanhas importantes, né? Então, se você
se sente motivado a defender essa causa com mais ênfase, a ajudar outras pessoas, isso também é possível, onde você estiver, na igreja que você estiver, né? Você pode se juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo de defender essa causa e começar a se inteirar, começar a ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, começar a seguir páginas, pessoas que tratam sobre esse assunto, e todo dia você vai conseguindo se inteirar mais e proteger mais crianças. Entendi. Tá certo. Então, doutora, é um momento muito importante para a gente, né? Eu acredito que como eu falei, logo não consigo visualizar as pessoas, eu não sei se a senhora também consegue daí visualizar, ou só vê só eu e você? Só vejo nós duas. Parece que estamos na sala de casa conversando. Então, é algo assim meio que a tecnologia no momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Esse isolamento social, e a gente cria meios. Olha como a gente cria meios para falar de um assunto tão, às vezes, polêmico, mas preciso ser colocado aqui, exposto para a sociedade em geral, né? Então, nós somos, na realidade, pontes e não muralhas na vida de nossas crianças, e você está sendo uma ponte maravilhosa para esse momento, o qual a gente proporcionou, porque eu acredito que há uma força maior dentro de nós para que a gente consiga fazer o que a gente está fazendo, há uma força que nos leva a lutar por esta causa, né? Porque a gente poderia dizer assim, eu não vou me envolver, eu não quero ter trabalho, eu vou ficar em casa, eu vou ficar quieta e assim sucessivamente, mas você está sendo ponte, né? Parabéns para aonde você compartilhou. A sua presença, a sua fala foi muito importante na orientação, quando se trata de comunicação com os pais, ter esse relacionamento mais próximo, ter esse momento mais próximo. A ideia do que você falou, no momento do jantar, por exemplo, deixa o celular do lado, cria ali um momento dos celulares juntinho dentro de uma caixinha, né, enquanto você vai comer. Né, esse momento de intimidade com a família é de suma importância. Então, eu parabenizo a sua participação, toda, eu digo assim, todo o povo que a senhora convidou, né, eu me sinto muito feliz, e acredito que todos que assistiram estão gostando muito, e também esclareceu muita coisa, né? Então, até aqui, eu acredito que nos ajudou o Senhor, e nós somos, assim, defensoras mesmo, colocamos o rosto mesmo assim para fazer o trabalho. Então, você está de parabéns, viu, doutora? Parabéns mesmo. A Keila era para estar aqui conduzindo, mas não deu para ela estar, né? E aí eu digo, então vamos lá, eu vou ter que aprender, estudar, levar, conduzir. Então é maravilhoso, viu, doutora? Que bom, eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? Eu espero que atinja algumas pessoas, que elas se interessem, que tenha sido esclarecedor de alguma forma, né? E com certeza a sementinha que a gente planta todo dia vai florescer, né? Floresce como essa flor bonita que está atrás de você, né, da campanha, do Faça Bonito. É verdade. E cuidar também das crianças, dos adolescentes, como essas sementes, né? É isso que elas são sementinhas que a gente precisa regar, que a gente precisa cuidar, para que elas cresçam, floresçam e façam um mundo mais bonito, né? Então, eu que te agradeço, eu também dou parabéns pela campanha de vocês, pelo trabalho de vocês, é um trabalho muito bonito, tomara que seja inspiração para outras pessoas também se organizarem para defender essa causa. A gente precisa lembrar que tem muitas crianças, muitos adolescentes que não têm quem os defenda, né? Que não tem esse amparo, e que vocês vão conseguir ajudar muitas pessoas. Se a gente consegue ajudar uma, a gente já tem que ficar feliz, né? Então eu agradeço muito o convite, foi um prazer. Obrigada, doutora. Então,
com o tema Esquecer é permitir, lembrar é combater. Eu quero finalizar essa live, e doutora, se a senhora me permite, né, fazendo uma oração para todas as famílias, as crianças, as pessoas enlutadas que nesse momento se encontram digamos assim, nesse período que estamos vivendo desse Covid-19, né? Pessoas desesperadas, pessoas se automutilando, pessoas com problemas psicológicos, pessoas não sabendo o que fazer nesse momento, crianças que estão passando necessidade, famílias desorientadas, pais desempregados, então, pessoas internadas e outras sem resposta. Então, assim, eu quero trazer uma oração nesse momento para o nosso planeta, eu digo assim, para o nosso mundo hoje, assim, né? Hoje eu estou falando com você, mas existe aí milhões de pessoas aí fora que precisam de um ar para respirar, e agora eles estão tendo uma dificuldade devido a esse vírus, né, que está passando. Eu acredito em Deus, eu tenho uma fé que eu acredito que isso vai passar. E só Deus para confortar, consolar aquelas pessoas que estão passando por isso de formas, assim, muito tristes, né? Nós estamos aqui lutando por uma causa que é sobre o abuso sexual com criança, porém, há o abuso, há o momento desse isolamento social. Então, nada melhor, como o meu autista número 1 fala, que é o meu Joãozinho, ele fala: mãe, oração nunca é demais. Aí, às vezes, a gente fala assim: filho, eu já orei. Não, mãe, só mais uma. Aí, então tá, vamos lá, oração nunca é demais. Então, eu convido você, eu convido todos aqueles que estão assistindo conosco, que estão nos acompanhando, né? Que, como a doutora falou, que a gente possa ser essa sementinha e que alcance o alvo, que acerte o alvo. Nem que seja em uma, mas que acerte o alvo, né? Então, nós vamos aqui orar, fazer uma oração, tá bom? Claro. Então, vamos lá. Paizinho do céu, o Senhor que contempla todas as coisas, contempla quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Contempla também as famílias, os enlutados, aqueles que estão, Senhor, precisando de uma intervenção divina nesse exato momento. As crianças que não têm nada para comer. Aquelas crianças, Senhor, que estão nas ruas, as crianças que estão sendo, Senhor, violados seus direitos, as crianças, Senhor, que estão muitas vezes aprisionadas com seu próprio abusador. Pai, que a tua mão intercessora possa intervir nesta hora, protegendo, trazendo ali, Senhor, tudo aquilo que é necessário. Não deixa faltar o pão, o alimento, o calçar, o vestir. Os meus olhos não contemplam aquilo que tu estás contemplando neste exato momento, mas toma nossas vidas, Senhor, e que tu possa derramar das tuas chuvas de bênçãos sobre a face da terra, trazendo paz, esperança, saúde, amor, união, Pai, para todos nós. Pai, eu te apresento a doutora que está conosco neste momento, Pai. Toma conta da sua família, derrama chuvas de bênçãos sobre a vida dela, em nome de Jesus. E todos que estão conosco também, derrama chuva de bênçãos sobre eles. Amém. Amém. Amém, doutora. Muito obrigada. Amém, obrigada. Tchau. Fim de noite. Bom final de semana. Igualmente. Você também. Tchau. Tchau. Ver se eu consigo desligar aqui.